Aí, agora foi. Gente, então vamos lá, bom dia a todos. Eu vou começar essa aulinha aqui, recapitulando só a ideia lá de função injetora, sobrejetora e bijetora, né? Naquela visão de conjuntos mesmo, né? No diagrama, tá certo? E depois, vamos ver como é que a gente entende essa ideia em gráficos de funções, tá certo? Então, também vou bater bastante na ideia aqui de gráficos, tá? Da função inversa, beleza? A gente tem que saber fazer essa visualização também. Tá? São algumas ideias assim que não deu tempo da gente ver na aula, né? Tá certo? Também as questões da apostila não trouxeram essas ideias. Então, eu fiz essa lista a mais aqui, que eu vou enviar daqui a pouquinho para você dar uma olhada, tá certo? Mas queria passar um pouquinho de teoria ainda, tá joia? Nesse começo aqui, então, tá? Só recapitulando, tá, gente? Só recapitulando lá, aquela ideia, né? Da função ser injetora, beleza? Injetora sobre ejetora e bijetora, né? Bijetora é quando acontecia as duas coisas, certo? E bijetora. Vamos lá, só recapitulando essa ideia que é bem tranquila até, né? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Aquele diagrama de conjuntos mesmo, tá? Vamos lá. Acho que vai valer a pena fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu permitir aqui. A galera tá chegando. Vamos lá. Fazer assim. Pronto, vamos lá. Galera, olha só. Qual que era a ideia, né? Aqui na representação em diagramas, tá? Na representação em diagramas, nós temos aqui, né? Conjunto A, conjunto B, tá certo? Sai do conjunto A, chega no conjunto B. Então, aqui nós temos, né? O conjunto do domínio e aqui o conjunto do contradomínio. Os elementos que recebem essas flechinhas, né? Que recebem um correspondente, é justamente os valores, né? Da imagem da função, tá? Então, quem recebe a flechinha é a imagem da função. Esse é o conjunto do domínio e esse é o conjunto do contradomínio, certo? Para a função ser injetora, então nós vamos ter, pessoal, né? Para cada elemento da imagem, um elemento só do domínio, certo? Então, ó, cada elemento que recebeu uma flechinha, recebeu uma flechinha só, entende? Então, aqui nós dizemos que a função é injetora, tá? Aqui a função é injetora, beleza? Pronto, então posso dizer que essa função é injetora. Vamos só pensar o que isso significaria em um gráfico de uma função, sabe? O que isso significaria no gráfico de uma função. É porque se eu estou falando para você que para cada elemento, né, de y, eu vou ter um único elemento de x, para cada elemento de y, eu vou ter um único elemento de x, então entenda o seguinte, ó, uma função do primeiro grau, né, que a gente vai se aprofundar aí mais para frente um pouco, tá? Mas uma função do primeiro grau, ela será do tipo injetora. Beleza? Ela será injetora. Porque justamente, né? Justamente nós temos aqui, tá? Um x para um y, né? Ó, um x tem um y só. Um x tem um y só. Um x tem um y só. Entende? Tudo bem? Então, isso seria o gráfico de uma função injetora, né? Cada y recebe um valor em x só. Zaquini, e quando que a função não seria injetora, por exemplo? Né? Quando que a função, por exemplo, não seria injetora? Tá? Não seria injetora. Galera, se eu analisasse, tá? Se eu analisasse, ó, o gráfico de uma função do segundo grau, tá? Só para a gente ir pensando algumas ideias aqui, uma parábola, tá? E eu vou analisar a parábola inteira, tudo bem? Eu vou analisar a parábola inteira, tá certo? Pronto, ó. Se eu analisar a parábola inteira, galera, tá? Inteira, deixa eu só ver quem que tá chamando aqui. Rapidão, gente.
Pronto. Deixa eu fechar isso aqui. Aí. Vai lá. Se eu analisar a parábola inteira, galera, inteira, você percebe que você vai ter, ó, para o mesmo valor de y, né, para o mesmo valor de y, você vai ter dois valores em x, percebe? x1 e x2, né? Então já não é mais 1 para 1, né? Um valor em y possui dois valores em x, tá certo? Então essa função aqui, ó, não é injetora, tá? Então uma parábola, ó, se eu analisar ela, né, todo o domínio, tá? Todo o contradomínio aqui, ela não vai ser injetora, porque vai ter dois valores em x para um valor de y, beleza? Assim que a gente pode ver, então, isso graficamente, tá? Então, essa parábola não é injetora, tá? Não é injetora, beleza? Quando é injetora, é 1 para 1, tá certo? Outros gráficos de outras funções, pessoal, seriam funções injetoras, tá? A gente vai ver isso mais para frente também, né? Mas a curva exponencial, a curva logarítmica, tá? Ó, lembrando aqui, ó, né? O gráfico de uma curva exponencial, tá? Seria algo mais ou menos assim. Né? Também vai ser injetora, né? Vai ser um x para um y, certo? Tudo bem? Então também seria o gráfico de uma função injetora, tá? Injetora é isso então, né? Perceba que eu fiz algo de propósito aqui, não sei se você percebeu, mas eu fiz algo de propósito aqui, né? Eu deixei sobrando o elemento aqui no contradomínio, entende? E isso não tem nada a ver, né? Se a função é injetora ou não, não tem nada a ver se sobra elemento no contradomínio ou não, certo? O que tem a ver, pessoal, o que tem a ver se sobra elemento no contradomínio ou não, é no caso, né, da função ser sobrejetora, certo? Porque quando a função é sobrejetora, vamos lembrar aqui certinho, né? Sobrejetora, olha o que acontece. Quando a função é sobrejetora, significa uma coisa só. Significa, né, que o contradomínio ficou igual à imagem, certo? Contradomínio é igual à imagem. A gente pode resumir essa ideia, então, ó. Sobrejetora, tá certo? A gente vai pensar aqui, né, ó. Não sobra, beleza? Sobrejetora, não sobra. Não sobra nenhum elemento aqui do contradomínio sem receber um correspondente, tá certo? O contradomínio é igual à imagem do contradomínio, recebe alguma flash, beleza? Isso é função sobrejetora. Contradomínio é igual à imagem, né? E o que eu fiz aqui, ó, nessas duas, né, para a gente entender, certo? Certinho, quando a função é injetora e sobrejetora. Olha só, nessa primeira aqui, você percebe que sobra elemento, né? Sobra elemento, certo? Se sobra elemento, galera, essa função aqui, ó, tudo bem, ela é injetora. A gente entendeu, é 1 para 1. 1 para 1. Mas sobra elemento. Então, essa é função injetora, mas não é sobrejetora, tá? Não é sobrejetora, beleza? E o que eu fiz nessa de baixo? O que eu fiz nessa de baixo? Tudo bem. Todos os elementos do contradomínio receberam correspondente. Todos receberam correspondente, tá? Porém, teve um elemento em y que recebeu dois valores em x, né? Então, nesse caso, não foi 1 para 1, tá certo? Então, tudo bem, ela é sobrejetora. Mas nesse meu exemplo aqui, ela não é injetora, entende? Não é. Injetora, tá? Vai? Então, pronto, só para a gente entender, né? Ela pode ser, pessoal, injetora, mas não precisa ser sobrejetora, né? Ela pode ser sobrejetora, mas não precisa ser injetora, tá certo? E quando as duas coisas acontecem, né? E quando as duas coisas acontecem? Bom, quando as duas coisas acontecem, galera, é justamente esse caso, né? Vamos entender esse caso. Cada elemento em Y recebeu um único correspondente em X. Então, pronto, era o suficiente dizer que ela era injetora. E não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, tá certo? Então, aconteceu as duas coisas, né? Essa função aqui, ela é injetora, beleza? E a função é sobrejetora, beleza? Então, quando ela é injetora e sobrejetora, a gente vai dizer, então, né? Ó, portanto, né? A função f é sobrejetora, beleza? Sobrejetora. Então, pronto, ó. A função é bijetora, desculpa, gente. É bijetora, tá? A função é bijetora. Acontece as duas coisas, a função é bijetora. Tá joia? 1 para 1 e não sobrou ninguém. Pronto, a função é bijetora. E aí vale a pena a gente fazer aquele raciocínio, que às vezes é cobrado teoricamente, tá? Teoricamente. Mas só existe, pessoal, só existe função inversa de funções que são sobrejetoras, tá certo? Só de funções que são bijetoras, tá, gente? Só existe função inversa de funções que são bijetoras, tá?
Mas vamos pensar, só para você entender, né? Tudo bem se você decorar isso, mas se você quiser entender. Quando a gente faz a função inversa é porque a gente sai desse conjunto para cá. A seta vai ligar daqui para cá, certo? Lembra lá que troca, né? Domínio com a imagem, certo? Na função inversa. Então, se eu vou ligar daqui para cá, galera, né? Ó, se eu fizesse isso aqui, ainda é função, né? Poderia ser função. Não tem problema nenhum, tá? Então, só existe função inversa de função bijetora, entende? É porque se eu tentasse fazer a inversa aqui nesse caso, nesse meu exemplo aqui, você percebe que um elemento, né, sairia duas setas dele? Sim? E quando sai duas setas de um elemento, não é mais função, entende? Tá nesse exemplo, tá nesse esboço, tá certo? E aqui nesse exemplo, por exemplo, se eu fizesse a seta contrária, eu ia ter um elemento, né, do domínio, tá certo? Se fosse para a esquerda, saindo do domínio, chegando no ponto do domínio, eu teria um elemento sem sair uma setinha. Então não seria função, entende? Só vai existir função inversa de funções bijetoras. Tá joia? Beleza? Então, já fiz um exemplo para a gente entender e saber diferenciar. Né? Ela pode ser injetora, mas não é sobrejetora. Ela pode ser sobrejetora, mas não precisa ser injetora. Tá certo? Agora, se acontecer os dois, ela é bijetora. E só existe função inversa de funções bijetoras. Ok? Olha só. Eu não mostrei para você, não sei se você percebeu, mas eu não mostrei para você a visão de gráfico, né, para a função sobrejetora. Tá? É uma parte um pouquinho mais delicada de entender. Tá certo? E assim, gente, usando o programa de questões, eu achei pouquíssimas questões que cobraram essa ideia, tá? Mas tem a lista, então eu vou só expor essa ideia aqui para vocês, tá joia? Daí a gente entra na parte da função composta inversa, tá? Vamos entender quando que a função é sobrejetora na visão gráfica, né? Olhando o gráfico da função, beleza? Uma parte um pouquinho mais delicada, tá? Mas deixa eu só perguntar se todo mundo conseguiu entender essa parte aqui certinho. Sim, professor. Beleza? Tudo certo, né? Isso aqui a gente viu um pouquinho na aula também, né? Só dando uma reforçada. Beleza? E aí, vamos lá. Olha só, gente. Em primeiro lugar, né? Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Quando a gente analisa contradomínio, tá? Quem vai definir o contradomínio, pessoal, é a função, certo? Então, se eu fizer assim para você, ó, a função f é dada nos reais até os reais. Tá joia? Pronto, a função f é definida nos reais até os reais. Então, os reais são um conjunto do domínio e os reais também são um conjunto do contradomínio. Né? O que eu estou querendo dizer para você? Estou dizendo para você o seguinte, ó, essa função f, tá? Ela pode assumir qualquer valor em x, tá certo? E o contradomínio, que são os possíveis valores em y que a função pode assumir, eu estou dizendo também que são todos os números, são os reais, entende? Ela pode assumir todos os números. Contradomínio, quem vai definir é a lei da função, tá certo? Bom, ela definiu assim a função. Aí eu vou dizer para você, ó, eu vou fazer o gráfico de uma função aqui, dessa função f, sendo uma parábola, né, que é uma função do segundo grau, tá? Pronto, essa aqui é a função. A gente vai mais para frente se aprofundar no estudo, né, analítico dessa parábola, tá? Mas por enquanto só para te mostrar o seguinte. Pronto, tem essa aqui a função f de x igual a x ao quadrado, né? E ela está definida com o domínio real e o contradomínio real. Tá. Então vamos lá. Será que aqui, pessoal, né? Será que aqui o contradomínio é igual à imagem, né? Bom, como é que a gente vê isso? A imagem da função, galera, a imagem da função. Sabe o que é a imagem da função? É a imagem da função. É o que você está vendo da função. Você está vendo essa parábola, certo? Você está vendo essa parábola. Bom, quando a gente fala aqui, pessoal, no domínio da função, são os valores em x, né? O contradomínio, pessoal, serão os possíveis valores em y, certo? E a imagem da função é onde a função existe. É onde a função existe em relação ao eixo y, tá? Onde a função existe em relação ao eixo y? Bom, ela existe daqui para cima, entende? Ela existe daqui para cima, né? Digo para você o seguinte, em relação ao eixo y, a função existe para baixo? Daqui para baixo? Não, né? Só daqui para cima. Então, essa é a imagem da função. A imagem da função é onde a função existe, é o que você está vendo, é onde ela existe em relação ao eixo y. Tá joia? E vou dizer para você o seguinte, se nessa função aqui eu disse para você que o contradomínio são os reais, mas você está vendo
que a imagem não são todos os reais, não são todos os números. A imagem são só os números a partir do zero, né? Tudo bem? A partir do zero, tá certo? Então, se eu fizesse isso aqui, pessoal, você vai dizer para mim, pronto, essa função não é sobrejetora. Não é sobrejetora, porque o contradomínio ficou diferente da imagem. Tudo bem? O contradomínio ficou diferente da imagem. Vamos lá. O contradomínio diz que são todos os números, todos os reais. Mas a função não existe sempre no eixo Y. Ela só existe daqui para cima. Entende? Ela só existe daqui para cima. Tá joia? Então, aqui seria uma função onde o contradomínio é diferente da imagem, então ela não é sobrejetora, tá? Não é sobrejetora. Se fosse sobrejetora, o contradomínio deveria ser igual à imagem, tá certo? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ó. É possível, tá? É possível que eu transforme essa função aqui em uma função sobrejetora. Beleza? É possível que eu consiga fazer isso, né? Basta que eu faça uma alteração no contradomínio. Tá joia? Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Vou pedir para você fazer, embaixo do que você está anotando, tá? O mesmo exemplo aqui, tá? O mesmo exemplo, mesmo gráfico, mesma função, só que você vai fazer o seguinte. Ó, você vai copiar tudo de novo, tá? Embaixo aí. Só que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer assim. Vamos mudar um pouquinho só esse contradomínio, ó. Então, vou copiar de novo o mesmo exemplo. Só que agora eu vou definir a função assim para você, ó. Vou definir a função assim. Essa função tem um domínio real, beleza. Essa função tem um contradomínio, tá? Que são os reais, tá certo? Mas eu vou colocar assim, ó. Positivos, tudo bem? Positivos, tá? Bom, se agora eu definisse a função nos reais até os reais positivos, tá certo? E eu não vou colocar um asterisco aqui, porque se eu colocasse um asterisco aqui, eu estaria eliminando o zero, né? Então, eu não vou colocar um asterisco, eu vou deixar o zero ali, tá certo? Novamente, se eu colocasse um asterisco, eu estaria eliminando o zero. Eu não vou fazer isso, tá? Agora, gente, se essa função é dada, né? Se essa função é dada no domínio real, no contradomínio reais positivos, vou dizer para você o seguinte, o contradomínio, que são os possíveis valores em y, né? São os valores daqui para cima, certo? Daqui para cima, beleza? Então, agora sim, ó, com esse sinal de mais aqui, o contradomínio seria os valores daqui para cima. E a imagem? A imagem, onde a função existe no eixo y. A função existe no eixo y daqui para cima, certo? A função existe no eixo y daqui para cima. Então, dessa vez, bateu. Dessa vez, o contradomínio ficou igual à imagem, entende? Dessa vez, o contradomínio ficou igual à imagem. Ah, então, nesse caso, agora sim, colocando esse sinal de mais, né, a função f é sobrejetora, beleza? É sobrejetora. Entendeu a ideia? Então, assim, eu não posso sair afirmando toda hora, né? Ah, toda parábola vai ser... toda parábola, função de segundo grau, não é sobrejetora. Gente, para saber se é sobrejetora ou não, sempre vai depender do contradomínio, beleza? Sempre vai depender do contradomínio. Se o contradomínio for igual à imagem, é sobrejetora. Se o contradomínio não for igual à imagem, não é sobrejetora. Por isso, essa é a única definição precisa para saber se a função é sobrejetora, beleza? E tem questão que vai... Questões assim, gente, vestibular, e nem sempre isso cai, né? Mas tem questões que fazem isso, tá? Elas sabem que você vai pensar que a função não é sobrejetora, né? Porque ela não existe daqui para baixo, só que ela faz alteração lá no contradomínio, entende? Aí agora, dessa vez, a função se tornou sobrejetora. O contradomínio ficou igual à imagem. Beleza? Então, sempre vai depender do contradomínio. Essa é a visão, tá, de gráfico da função para essa análise, né, de sobrejetora. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. Tudo bem, ela é sobrejetora, né? Mas essa função que está aqui, deixa eu perguntar para você, ela é injetora? Sim ou não? Não. Não é injetora, tá certo? Não é injetora porque vai ter o mesmo valor em y para dois valores em x, certo? Beleza? Vai ter o mesmo valor em y para dois em x. Então, ela não é injetora. Ela é só sobrejetora, beleza? Beleza? Alterei o contradomínio, se tornou sobrejetora. Tudo bem, gente? Então é isso a mensagem dessa parte de gráfico, tá? Sempre vai depender do contradomínio, tá certo? Onde a função está definida, beleza? E aí você vê no gráfico da função se isso corresponde com a imagem. Se isso corresponde onde a função existe no eixo y, tá certo? É isso então, pessoal, tá? Aquela partezinha que eu queria reforçar com vocês.
sobre injetora, sobre ejetor e biejetora, tá? Uma visão de gráfico que a gente não teve tempo de fazer na aula, tá? E digo para você mais uma coisa, só para você lembrar. As funções podem ser injetoras, podem ser sobrejetoras. Se for os dois, ela é biejetora, certo? Mas a função também não precisa ser nada disso, tá? A função também não precisa ser nada disso, beleza? Pode ser uma função, entende? Já pode ser uma função, tá? Então, justamente, ó, quando eu fiz a parábola, né, e tirei o sinal de mais, né? O que aconteceu? Nem precisa copiar, mas só olha para o quadro aqui. Quando eu tirei o sinal de mais, aí o contra-domínio podia ser tudo. Mas a função não existe sempre, é daqui para cima. Então, o contra-domínio está diferente da imagem. Pronto. Agora, essa função não é sobreeditora, mas também não é injetora. Entendeu? E é uma função. É uma função. Tá certo? Ela não precisa entrar em nenhuma dessas classificações. Beleza? É possível que isso aconteça. Joia? Inclusive, uma parábola definida de os reais até os reais é uma função que não é injetora e não é sobreeditora. Certo? Beleza? Então, é só uma classificação, né? Uma possível classificação aqui para as funções. Maravilha? Então, beleza. Ó, acho que ficou bem claro essa parte do conteúdo, né? Não é uma parte que cai pra caramba assim, mas achei questões aí de 2017, 2018, fiz algumas provas de vestibulares. Tá? Tem na listinha que eu vou mandar para vocês. Dar uma praticada, pensar um pouco, tá? Nessa lista de exercícios, tá bem interessante. Gente, ó, eu vou fazer com vocês aqui uma questão sobre função composta. Vou até achar aqui certinho. Para a gente explorar só mais uma ideia de função composta lá, que é bem interessante, ó. Tá. Vamos lá. É até uma questãozinha, pessoal, que tem. Tem na apostila também. Vou colocar aqui no quadro, ó. Deixa eu ver onde é que ela estava na apostila, né? Bom, se bem que eu consigo espelhar aquela também, né? No quadro para vocês aqui, né? Acho que eu vou fazer isso, gente. Vou espelhar aqui no quadro, tá? Para você ver na tela aí. Essa questãozinha de função composta. Então, vamos lá. Vou fazer isso aqui rapidão. Vou apresentar agora uma janela aqui. Bom, vamos ver. Pessoal, vocês estão vendo a questãozinha aí? Sim. Sim? Beleza? Gente, ó, tenta fazer essa questãozinha de função composta aí, tá? Eu vou pegar a minha apostila, tá? Porque essa questão tem na apostila de vocês. Eu só vou ver a página, tá? Certinho. E o número do exercício na apostila pra gente fazer, tá? Mas tenta fazer essa questãozinha de função composta, que é um pouquinho diferente. Pode falar. Pode falar. A lista que você falou mais cedo tá no grupo lá? Eu vou enviar agora pra vocês. Ah, Beleza? então tá. Tá? Aí eu vou deixar essa lista pra vocês fazerem durante a semana aí. Beleza. Beleza? Gente, tenta fazer essa questãozinha aí rapidinho. Vou lá pegar a apostila, só para falar a página certinho. Tem no material de vocês também.
Vamos lá, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou enviar a listinha agora. Ah, tá, página 207, a Letícia falou aqui. Página 207, exercício 8, beleza? Tá lá na postura de vocês também. Beleza? Página 20. Página 20. Tá joia? Valeu, Ana Letícia, obrigado, viu? E eu acho que eu esqueci minha postura lá na escola, velho, porque agora eu fui ver aqui, eu acho que eu esqueci lá. Então vamos lá, um exercício um pouquinho diferente, né, gente? Eu vou jogar pro quadro aqui para resolver com vocês. Tá. F de H de 3 mais H de H de 4. Então vamos lá, ó. Vou interromper o compartilhamento para a gente aqui para o quadro. Ixi, pareceu minha cara feia. Aí. Então vamos lá, ó. Gente, ó, nesse exercício, ele pede para você achar ali, né? Quanto vale F de H de 3 mais H de F de 4, certo? Isso está dentro do parênteses, né? Beleza? E a função, ele dá para você assim, ó. H de x é igual a F de x menos 2, tá? Só que o gráfico que você está vendo aí, pessoal, no exercício, é a função f de x, tá? O que você tem ali é a função f de x, beleza? Então, vamos lá, ó. Se a gente precisa calcular isso aqui, seria interessante que você encontrasse, então, né? Quanto vale o h de 3, tá certo? Acho que isso não é muito difícil de fazer. Porque se você quer saber o h de 3, né? É só você voltar aqui, não é isso? É só você voltar aqui, certo? Então, o h de 3 fica igual ao f de 3 menos 2, certo? Então, o h de 3 é igual a f de 1, beleza? F de 1, beleza? F de 1 é só você olhar para o gráfico da função e ver quando o x vale 1, né? O gráfico é da função f, entende? Quando o x vale 1, quanto vale a função, né? Então, isso vai dar quanto, gente? Olhando para o gráfico da função aí. Olha para o gráfico ali e vê quando o x vale 1. Quanto dá isso aí? 4. 4. Pronto, né? Resolvi essa parte. 4. Agora, aí que tá. Vamos tentar resolver essa parte aqui, né? Ó. H de f de 4, né? H de f de 4, certo? Então, essa parte, H de f de 4, também, né? Essa parte não vai ser tão difícil de fazer assim, né? Só que para resolver isso, galera, para resolver isso, você vai olhar na função, tá certo? Você vai olhar no gráfico da função. Você tem que ver essa parte aqui, ó, f de 4, certo? E f de 4 é olhar para o gráfico da função que está aí e descobrir o valor da função quando o x vale 4, né? E quando o x vale 4, quanto dá a função? Olhando para o gráfico ali. 1. 1.
Pronto. Então, na verdade, isso era h de 1, beleza? Aí você vai falar para mim, né? Ué, isso aqui, h de 1? E aí? O gráfico da função não mostra a função h, né? Então, é por isso que você vai voltar e vai olhar a expressão que ele fornece. Ele fornece uma relação, entende? Ele fornece uma relação entre a função h, tá? E a função f, beleza? Então, trocando lá em cima, né? O que é o h de 1? H de 1 é trocar o x por 1, certo? Se você trocou o x por 1 aqui, você troca o x por 1 aqui. Então, o h de 1 fica a mesma coisa, né? Que o f, né, de 1 menos 2. Então, o h de 1 fica a mesma coisa que o f, certo? De menos 1, beleza? Agora sim você consegue, né? F de menos 1 é só olhar para o gráfico da função que está aí e ver quanto ela vale quando o x vale menos 1, né? E quando o x vale menos 1, quanto dá a função ali? Menos 2. Menos 2. Pronto, olha. Então, esse valor aqui, ó, ele é menos 2, certo? Beleza? Aí você consegue resolver agora essa expressão, né? Beleza? Então, vai ficar f, né, de 4 menos 2, né? Então, na verdade, isso aqui é f de 2, certo? E, novamente, olhando para o gráfico da função, é só ver o valor, então, quando o x vale 2, é isso? Quando o x vai valer 2. Beleza? Peraí, deixa eu ver se a gente fez certo aqui. Tá certo, né? Vou ver aqui. Função. Vai dar 1. Pô, galera, a gente fez certo essa parte aqui, ó. H de 3. F de 3 menos 1. F de 1. F de 1 deu 4. Deixa eu ver aqui. F de 1 deu 4. F de H de 3. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, tá. Ô, desculpa, gente, ó. Desculpa aí, galera, ó. Ela tava, eu copiei errado aqui no quadro, né? Tava separado assim, né, ó. Certo? Tava separado assim, né, ó. Era esse daqui, mais aquele ali, né? Beleza? Era isso, né? Eu coloquei um parênteses a mais ali, ó. Vamos ver se vai estar certo, ó. Então, aquele resultado deu menos 2, né? Deu menos 2. Isso aqui deu 4, né? O H de 3 deu 4. Então, F de 4. Aí, essa parte aqui, F de 4. Né? F de 4 vai dar 1, né? Isso aqui vai dar 1, certo? Aí é só para fazer o 1 menos esse 2. Beleza? Era isso, né? Acho que eu vi um parênteses a mais ali, ó. Vê se é isso aí mesmo, gente. Agora tá certo aqui Agora também. tá certo, né? Ah, tá, beleza. É isso aí mesmo, gente. Foi mal, eu vi um parênteses a mais. Eu coloquei errado no quadro aqui quando eu fui passar. Beleza? Era para resolver separado, né? Tá? Isso aqui deu F de 4. Né? Aí F de 4 é só olhar no gráfico da função quando o x vale 4. Quando o x vale 4, olhando para o gráfico, né? O gráfico é diferente, mas é só olhar lá. Quando o x vale 4, vai dar 1, beleza? Aí pronto, deu 1. Esse resultado, né, dava menos 2, aí ficou 1, menos o 2, beleza? E 1 menos 2, menos 1. Tá joia? Era esse o exercício, beleza? Então, são questõezinhas assim que você tem que olhar para o gráfico da função, entende? Tem questões na lista, inclusive, você vai ver, que são mais simples, tá? Sobre essa visualização em gráfico da função. Eu quis fazer essa aqui com vocês, porque ela é um pouquinho diferente, entende? Tem que ficar brincando, né? De ver o gráfico da função, ou às vezes de jogar na expressão da função que é fornecida pelo exercício. Tá bom? Beleza? Então foi mal, galera. Só coloquei um parênteses aqui, era para fazer essa expressão mais essa. Beleza? Essa você conseguia ver fácil até, né? Tá joia? Agora, essa você dependia, né, da utilização do h de x, tá? Porque só foi fornecido o gráfico da função f de x. Beleza? Então, vamos lá. Ó, eu vou mostrar para vocês também, tá? Ideias aqui sobre função inversa, gráfico da função inversa, tá? E eu lembro que na aula, uma menina fez uma pergunta bem interessante, ela perguntou assim, né? Zaquini, beleza, gráfico da função inversa, como é que a gente faz para visualizar, né?
Então, essa parte de gráfico, a gente não teve muito tempo para ver na aula, né? Só queria recapitular aqui a ideia do gráfico da inversa. Sempre, galera, vai acontecer o seguinte, ó. Sempre vai acontecer o seguinte, né? Se você tem lá um gráfico de uma função, tá? Aí eu vou mostrar o mais clássico aqui, né? A função exponencial, tá? Mais para frente a gente vai ver certinho. O gráfico da função logarítmica, tá? Elas são funções inversas. Mas como que a gente identifica que as funções são inversas, né? Sempre haverá, pessoal, sempre haverá um espelhamento, tá? Um espelhamento em relação à reta y igual a x, beleza? Sempre vai haver uma simetria na reta y igual a x, tá? Como se fosse um espelho aqui, né? Uma simetria, tá, gente? Uma simetria. O que tem para cá, vai ter para cá, beleza? Isso pode cruzar a reta y igual a x. Isso pode cruzar a reta y igual a x, tá certo? Não tem problema nenhum, tá joia? O desenho vai ficar simétrico ainda, tá? Eu vou fazer uma coisa mais esquisita aqui um pouco, ó. Fazer uma coisa mais esquisita aqui um pouco. Por exemplo, ó. A menina perguntou, e se fosse uma reta, uma função do primeiro grau, né? Vamos lá, se fosse uma função do primeiro grau, pessoal, ó, essa é a função f, é a função do primeiro grau. Então, essa aqui seria a inversa da f, tá certo? Ainda tem, né, uma simetria em relação a essa reta y igual a x, tá joia? Quer ver uma coisa? Se fosse, galera, se fosse uma reta decrescente, né? Na nossa aula ela perguntou, se fosse uma reta decrescente. Gente, ainda ia acontecer, tá? A mesma coisa, olha só. Se fosse uma reta decrescente, galera, se fosse assim, tá certo? A função seria a mesma, tá joia? Porque a mesma reta que eu tenho para cá, eu tenho para cá, beleza? Mas acho que eu vou mostrar isso para você. Vou mostrar isso para você aqui. Ó, vamos ver se você consegue fazer essa visualização comigo. Então, eu fizer assim, a reta é y igual a menos x mais 1, tá? Olha lá. Y igual a menos x mais 1, beleza? A reta y igual a menos x mais 1 podia ser essa aqui que eu estou te mostrando. Podia ser exatamente essa, né? Porque é uma reta decrescente. Reta decrescente. Então, quem acompanha x está negativo, certo? O número 1, a gente vai ver isso lá em função do primeiro grau, tá, moçada? Na semana que vem. Né? Só estou mostrando algumas ideias só para você ir pensando junto comigo. O número 1 é onde a função cruza o eixo y, certo? Beleza? Pronto, né? A raiz é quem vai zerar a função. Se eu trocar o x, né, por 1, aí vai ficar menos 1 mais 1, menos 1 mais 1 é 0. A raiz aqui, gente, é 1, né? Se eu trocar o x por 1, fica menos 1 mais 1 vai dar 0. Ó, esse é o gráfico da função que eu coloquei aqui, que é uma reta decrescente. Vamos achar a inversa? Vamos achar a inversa? O que a gente faz para achar a inversa, hein? Vamos lembrar o que a gente faz para achar a inversa. Ó, para achar a função inversa. É bem simples, né? Você inverte x com y, certo? Ficaria x igual a menos y mais 1, beleza? E você isola o novo y, né? Isola o novo y. Se você isolar o novo y, galera, eu vou jogar o y para a esquerda, tá? Vou deixar jogar o y para a esquerda. Ficou positivo, né? E aí vou jogar o x para a direita. Vou jogar o x para a direita. Vai ficar o quê, ó? Negativo. Você vai encontrar o quê? Olha aqui. A mesma função. Beleza? A mesma função, tá? Então, isso aconteceria se fosse uma reta decrescente, ó. Beleza? Ainda está espelhado, né? Tá joia? E se você fizer a inversa dessa função, troca x por y, isola o y, pronto. A função inversa é a mesma. Tá joia? Beleza? Então, sempre vai ser assim, viu? Sempre vai ser espelhado nessa reta x igual a y. Tá certo? Quer ver só? Vou mostrar outro exemplo aqui. Para você entender certinho, ó. Se eu tivesse o seguinte, ó. Vou fazer uma reta aqui, ó. Pronto. Essa função da reta aqui, vou chamar essa função de f, né? Tem que ser uma reta crescente, tá? Tem que ser uma reta crescente. Vou falar para você assim, ó. F de x, tá? F de x vai ser igual a... Vou pensar aqui. Pronto, ó. X mais 2, tá? Ou seja, né? Y igual a x mais 2. Tá? Podia ser, galera, essa reta aqui de cima. Por quê? O x é positivo, a reta é crescente. Corta o eixo y no valor 2. Corta o eixo y no valor 2. Pronto, ó. Podia ser essa reta aqui, f de x. Beleza? Vamos achar a inversa dessa função que está aqui? Vamos achar a inversa dessa função que está aqui, beleza? Então, vamos lá. Ó,
achando a inversa dessa função, o que eu vou fazer, né? Vamos lá, lembrar como é que faz para achar a função inversa. Bem fácil, né? Vai trocar x com y, x é igual a y mais 2, certo? Isola o y. Então, y é igual a x, ó, menos 2, certo? Menos 2. Pronto. O que é a função y é igual a x menos 2? X positivo, reta crescente. Reta crescente, só que cruza o eixo y no valor menos 2. Seria isso aqui, ó. Beleza? Cruzando no valor menos 2. Reta crescente, cruzando no valor menos 2. Sempre vai ser simétrica a reta x igual a y. Beleza, gente? Eu vou colocar uma questãozinha agora na tela, uma questão da Unicamp para você ver, tá? Não vai ser reta, vai ser uma curva, vai ser um desenho esquisito. E aí você vai ver qual alternativa você marca como a função inversa, beleza? Podia ser qualquer desenho de função, tá? Se for um desenho de função, né, gente? Podia ser qualquer curva, tá certo? Sempre vai se espelhar na reta y igual a x, beleza? Então deixa eu colocar aqui a questão para você dar uma olhada. E eu já vou enviar também a listinha para vocês, beleza? Cadê aqui, ó? Já vou mostrar a questão da lista, a lista aqui já. São 20 questões, pessoal, tá? Tem questões aí tranquilas, mas também tem questões mais trabalhosas, tá? A dificuldade eu acho que vai ser na conta. Às vezes tem muita continha para você fazer, entende? Vamos lá, vou espelhar aqui. Aí, apresentar agora uma janela. Pronto, tá lá. Essa questão tá só na lista, né, professor? Essa questão tá só na lista, que eu vou enviar agora já. Isso, acho que não tem na apostila não, tá? Essa ideia, pessoal, que eu queria que você tivesse, ó, de gráfico da função inversa, tá vendo? Então, o que você vai ter que fazer nessa questão, né? Você vai ter que imaginar a reta x igual a y, certo? Que é aquela reta, né? Que passa ali no primeiro, né, quadrante, tá? Na diagonal, beleza? E fazer, certo? A simetria em relação a essa reta, né? Então, é fácil isso, né, gente? Só de olhar para aí, pessoal, qual alternativa você poderia marcar aí, né? Para ser a inversa. Sim. Letra C, beleza? Tranquilo? Eu vou fazer aqui no quadro, né? Acho que eu já cheguei a fazer esse desenho aqui na sala, eu acho que eu fiz na sala. E aí para você ver certinho, tá? Tem várias questões, eu achei várias questões até, pessoal, que fazem isso, tá? Só para você ver qual é o gráfico da função inversa, beleza? Sempre tem esse espelhamento aí, tá? Inclusive, depois a gente vai ver por que, né? Que a função logarítmica é a inversa da função exponencial, beleza? Aí vai fazer mais sentido até na parte da álgebra, né? Mas graficamente, por enquanto, é isso que eu queria que você tivesse, tá? Graficamente, por enquanto, é isso que eu queria que você analisasse comigo, tá? Então, se eu fizesse um negócio meio esquisito assim, ó, fizesse uma curva meio esquisita assim, falar para você, essa aqui é a função f, tá? Qual seria o gráfico da inversa da função f, né? Então, você vai fazer a simetria, ó, exatamente, tá? Dessa figura, tá? Vai do outro lado, não tem problema, né? É a simetria exatamente dessa figura, então o que está aqui em vermelho é o gráfico da função inversa. Beleza, gente? Tranquilos? Galera, vou mandar agora a lista para vocês. Vou mandar agora a listinha para vocês, tá? Eu queria expor essas visões aqui diferentes, né? Lá da função injetora, sobreinjetora, visualização em gráfico, tá? Faltou a gente falar um pouquinho mais disso na aula. E essa lista tá bem interessante, viu, pessoal? Tá com resolução comentada, beleza? Tá com resolução comentada. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui pelo computador. Já vou enviar a lista. E aí você tem, durante a semana aí, pessoal, tá? Estudando matemática, né? Briga com essa lista aí, tá certo? Tenta fazer todas. Eu acho que tem duas, assim, que são bem mais tensas. O resto eu acho que é bem de boa. Mas questões que... Não é aquela viagem de ida, né? Que só cai lá, entendeu? São questões assim que vale a pena você brigar um pouco, tá certo? E tentar fazer. Então, deixa eu enviar aqui a listinha já. Documentos. Vamos ver. Gente, se alguém precisar
da lista de aprofundamento de conjuntos da aula passada, tá? Acho que a gente entrou no grupo depois também, só me pedir, viu, galera? Vê no link da descrição, tem o link das aulas de matemática básica, tá? De aprofundamento. Se faltou alguma listinha que você não tem, é só me pedir pelo privado aí que eu envio, tá? Beleza? Cadê essa lista aqui, velho? Aprofundamento. Será que é com esse nome que eu coloquei? Acho que é essa aqui mesmo. Vou só ver o nome aqui. Fundamentos conjuntos aqui em 2021. Ah, tá. Salvar fundo. Estou com a lista aberta aqui, mas não... Agora eu salvei. Beleza, gente. Tá no grupinho então, tá? Tentem fazer essa listinha aí, beleza? Tem bastante exercício de função composta, de função inversa, as clássicas, tá? Tem exercícios de visualização em gráfico também, tá certo? E tem umas questõezinhas ali que eu achei, poucas eu achei, viu? Acho que tem 3, galera, sobre função injetora, sobre ejetora e biejetora, tá joia? Mas tentem fazer todas ali. E qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí no privado durante a semana, tá certo? Eu tiro dúvida, e aí, caso a resolução esteja meio esquisita, às vezes, né? Alguma coisa que você não entendeu, também pode perguntar. Fechou, gente? Beleza? Então é isso aí, moçada. Um bom final de semana a todos vocês, tá? Obrigada, professor. Valeu, gente. Tchau, tchau.